Aê, estamos ao vivo para o programa número 64. Quem diria que chegaríamos a como é que é? Nem sei mais como é que fala isso em original, mas vamos falar aqui no programa número 64. 64 queridos convidados, homens e mulheres guerreiros desse cinema. Alguns que o pessoal conhece, outros que o pessoal também conhece de nome, mas nunca viu o rosto. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Você que está vendo ao vivo a gente aqui, mande suas mensagens, que a gente vai sempre tentando colocar aqui na tela, tá bom? E você que está acompanhando a Mostra de São Paulo, eu recebi um monte de mensagem. Eu estou acompanhando a Mostra de São Paulo, não tem problema. Depois vocês veem no off, depois mandem mensagens também para a gente, tá bom? Esse programa vai ficar eternamente para mostrar para os meus netos, para os meus filhos e para todo mundo aí que fez a UF também, que temos mais um convidado da UF. A UF tinha que me agradecer, porque eu chamo todo mundo aqui, todo mundo que se forma aqui, poxa, consegue fazer cinema, faz cinema com tanta garra, tanto carinho, tanta emoção. Está sempre vindo aqui. A faculdade que eu amo de paixão, né? Com grandes amigos da Universidade Federal Fluminense. Eu já comi lá no bandejão da UF de 80 centavos, quando eu era lá do Reserva Cultural. Fui lá, fui tratado como se eu fosse aluno, porque as pessoas pensam que eu sou um homem do cinema. Eu não sou um homem do cinema, eu sou apenas um entusiasta. Nem sei direito qual é a minha nomenclatura. Mas hoje estamos recebendo aqui um convidado carioca, um cineasta carioca. O filme dele abriu aí um festival que eu adoro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver como é que foi essa repercussão. Eu vi até um chat que ele fez, bem bacana, com o pessoal lá de Curitiba. Foi bem interessante, bem bacana. Vamos conversar aqui. Alan, tem um textinho aqui para te apresentar e a gente começa nosso papo, beleza? Vamos lá. Tá ótimo. Nosso convidado de hoje é carioca e graduado em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Mais um aluno do professor João Luiz Vieira. O professor João Luiz Vieira, 40 anos dando aula para vários alunos fantásticos. Ele fez alguns curtas-metragens premiados. Em 2012, realizou seu primeiro longa-metragem, Esse Amor que Nos Consome, premiado nos festivais de Brasília, Salvador, Vitória, Mostra do Filme Livre, entre outros lugares. Seu mais recente trabalho, O Dia da Posse, abriu a 10ª edição do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Cinema lá de Curitiba. Grande festival de cinema que eu adoro de paixão. Nunca fui, mas espero um dia poder presencialmente estar por lá. Alan Ribeiro, boa noite, meu parceiro. Tudo bem com você? Como é que você está? Boa noite, rapaz. A gente ia fazer essa entrevista até antes da estreia do filme, né? Aí foi um no dia dia que do deu... blackout mundial. Foi no dia do blackout mundial. Todo mundo ficou sem comunicação, não tinha zap. Foi uma loucura. Aí a gente acabou adiando. Olha, cara, é um prazer falar. Eu não gosto muito de conversar assim, da entrevista e tal, mas vamos nessa. É importante esse trabalho que você está fazendo, né? Eu dei uma olhada, assim, tinha muita gente que eu nunca tinha ouvido falar, assim, numa entrevista, né? E aí, juntando um monte de gente, é legal porque vai dando um panorama da nossa área. Legal. Com certeza. A ideia é essa, Alan. Eu conheço muita gente, cara. E muita gente também me deve favor lá no tempo de joia, que não é o teu caso, não. Mas um monte de gente. Então eu falei, vou cobrar essa dívida. Eu falei, pô, pessoal, vai lá no meu programa. Então, realmente, a gente está recebendo nomes bem bacanas aqui, bem impactantes da nossa indústria. Galera que sabe bastante, cada um na sua área, né? Isso que é muito legal. Tem produtor, tem diretor, tem roteirista. A gente recebeu uma fotógrafa maravilhosa, a primeira diretora de fotografia da história do cinema brasileiro. A Kátia Coelho esteve aqui semana passada. Então, assim, foi muito bacana, está sendo muito legal, está sendo uma jornada muito interessante. E os questionários que eu tenho aqui é mais nessa questão de alguma curiosidade que eu tenho, né? Então, assim, eu quero ouvir o meu convidado para poder refletir sempre sobre os temas, cara. E está sendo muito bacana. Não, vamos bater papo, sim. Eu não te devo nenhum favor, mas eu lembro que vocês programaram meu primeiro longa lá, Esse Amor que Nos Consome, no Cine Joia. E a gente lembra muito disso porque, cara, é muito difícil filme independente entrar em cartaz e estar nos cinemas. Esse filme até que a gente conseguiu ficar algumas semanas, foi bem legal. Não, com certeza, cara. A gente lá no Joia, a gente sempre tinha um carinho muito grande pelo cinema brasileiro e lutava também com o público, né? Porque a gente sabe que existe até um certo preconceito contra o próprio cinema brasileiro, né? Talvez um dos maiores absurdos da cinefilia brasileira. Mas é muito bacana. A gente ajudou muita gente. Eu lembro que o filme do Afonso Shoa, cara, A Vizinhança do Tigre, cara. Pô, ninguém queria exibir o filme, não sei porquê. Não sei se as pessoas não queriam ou não tinha espaço na grade. Eu falei, não, vem, cara, vou botar esse filme. Pô, o Afonso pegou um ônibus, cara, lá de Minas Gerais. Ficou não sei quantas horas no ônibus para poder ver a sessão lá no Joia. A gente ficou horas lá conversando depois.
Hoje aí o Afonso decolou aí, fez o Arábia aí, premiado mundialmente. Então, assim, eu fico muito feliz, cara, de poder, de alguma forma, lá o Joia poder ter ajudado grandes cineastas, homens, mulheres. Vocês são os guerreiros do cinema. E lá no Joia, a gente se importava muito, cara, com cada filme que entrava, sabe? Não entrava por entrar, sabe? Cumprindo cota de tela. Nunca pensei nisso. É mais no sentido de realmente de querer fazer o filme andar. Eu lembro um filme que a gente exibiu, que ninguém dava nada por ele, Uma Passagem para Mário, um documentário muito bonito, cara, uma fotografia espetacular. Cara, foi um sucesso, o pessoal conhecendo e tal, e é muito bacana. A gente conhece o cinema brasileiro assim, quando os programadores colocam o filme na sala de exibição. Então, isso é um básico. Vamos ver se isso acontece aí mais pra frente. Esses debates que vocês faziam eram muito legais. Eu tive um debate lá também do filme. E também eu lembro de umas sessões que vocês faziam 11 da noite, meia-noite, em cineclubes, com clássicos. Eu cheguei aí. Eu morava ali pertinho, poxa. Era ótimo. Era uma loucura. Meu irmão, era uma loucura aquelas sessões, cara. Olha, meu Deus do céu, a gente fazia a zona ali, cara. Mas era uma zona muito legal, porque essas sessões do cineclube ficavam lotadas, porque o ingresso era muito baixo. E a galera ia fantasiada. A gente fez uma do Rock Horror Picture Show, cara. A galera foi fantasiada. Eles jogaram arroz no cinema todo, mas foi lindo, foi bonito. Mas foi bonito. Eu já fui numa sessão dessa no Odeon, no Joia, imagino que deva ter sido intenso, né? Porque o espaço era pequeno. Nossa, não, tu não sabe, a História Sem Fim a gente tem que fazer dupla. Teve uma sessão que começou 1h da manhã, porque ficou mais de 100 pessoas lá de fora, cara. Mais de 100 pessoas, foi todo mundo pro McDonald's. Aí eu quase falei pro gerente do McDonald's, falei, ó, quero um desconto aí. Ó, umas 50 cabeças são daqui que estão esperando a outra sessão. E, cara, é impressionante. O Joia realmente faz muita falta pra cinefilia brasileira, carioca. E a gente tem um reconhecimento, graças a Deus, o Joia teve um reconhecimento mundial, cara. Teve uma vez, cara, na revista de bordo da Emirates, cara, saiu o Joia, cara. Olha que maneiro, cara. Recomendaram como um dos cinemas independentes mais influentes do mundo. Eu fiquei muito feliz, cara, quando saiu essa matéria. Só que, assim, o Joia era para baixo, né, no subsolo. A matéria falava que o Joia era o segundo andar. Só isso que tinha um erro lá, que eles fizeram um gráficozinho. Mas fora isso, mas tinha um andar abaixo, né? Então tava ali. Exatamente. Eles botaram uma escadinha assim, eu falei, meu Deus, não é ali, não. Tá tranquilo, tá valendo. Alan, seguinte, essa pergunta default, padrão aqui do nosso programa, eu queria saber como é que foi o seu início no audiovisual. Você é um estudante carioca, falou assim, vou entrar na UF, vou fazer aquele vestibular bacana, vou fazer cinema. Você sempre teve isso na sua cabeça? Sua família te apoiou nas suas escolhas? Como é que foi assim o teu início, na sua formação técnica aí em cinema? Rapaz, foi muito dessa geração que teve a oportunidade de estudar na faculdade de cinema, né? Então foi uma formação clássica, assim. Eu lembro que os meus professores diziam que não tinha essa oportunidade. Eles se reuniam na Cinemateca do Humano, nos cineclubes, aquilo ali era uma escola. Pouca gente podia fazer cinema, né? Mas eu sempre quis... Sempre não. A partir de um certo momento eu decidi que eu ia trabalhar com arte. E eu me lembro, num verão, assim, numa casa de praia de amigos do meu pai, tinha outras crianças, umas meninas e minha irmã, e a gente fez uma peça de teatro. Cara, eu fiquei tão apaixonado por aquilo, aquela possibilidade da gente criar e inventar história, e a plateia eram os pais e uns vizinhos lá e tal. Uma brincadeira, sabe? Mas a partir daí eu falei, cara, eu me apaixonei pelo teatro, fui ator um tempo, até trabalhei um pouco como teatro empresarial, pouca gente sabe disso. Nessa época eu me senti ator mesmo, porque eu, de fato, fazia muito. Então eu falava, eu sou ator, né? Hoje eu acho que eu não sou mais não, porque já tem muito tempo. Mas aí na escolha, o cinema veio muito porque eu pensei em fazer várias coisas ligadas à arte, mas tinha uma paixão pelo cinema, sim, mas não acho que era maior do que as outras, do que pela música, do que pelo teatro, do que pela dança, sei lá. Mas, por outro lado, eu achava que tinha... Porque eu não sou de família rica. Muito pelo contrário. Eu cresci no Engenho Novo, a gente estava conversando aqui, né? Que você tá morando no Grajaú? Isso aí. Então, exatamente. Eu nasci, e eu fiquei lá na ali. Araújo Leitão, já tive lá na Araújo Leitão. Você morou lá e já deve ter sido vizinho.
Não sei se quando você era pequeno, mas enfim, eu via no curso de cinema uma possibilidade de partes técnicas que eu poderia, de repente, ocupar, caso não desse certo esse meu sonho de ser diretor, né? Eu podia ser montador, eu podia ser editor de som, eu podia ser captador de som, eu podia ser um monte de coisa. Câmera, enfim. E de fato eu fiz tudo isso na faculdade. Eu estudei, eu fiz filmes como captador de som, como editor de som, como montador, um monte de coisa. Hoje em dia eu sou mais diretor, mas também produtor, enfim, roteirista, montador, isso tudo também, mas eu sou conhecido mais como diretor, né? Mas e lá na faculdade da UF, na época, era comunicação social. Então era junto de jornalismo e publicidade. E era uma possibilidade assim de falar para os meus pais, olha, o curso é o mesmo, qualquer coisa, se eu não conseguir emprego, posso fazer mais umas matérias, me formo em jornalismo, publicidade e tal. Mas tudo conversa muito tranquila, assim, meus pais nunca me impediram de fazer isso não, sabe? Minha mãe sempre me incentivou muito, sabe que eu era muito responsável, assim, eu era um bom estudante e tal. Ela sabia que eu estava no caminho certo que eu estava pesquisando. E o meu pai, ele é um artista, cara, ele é músico, ele toca violão, mas muito amador, assim, mas eu sinto, ele tem uma veia artística muito forte. Então, eu acho que ele jamais iria dizer nada contra eu seguir esse meu sonho, entendeu? Mas aí a caminhada foi clássica, assim, foi uma faculdade e depois trabalho com isso. Aí entrei lá em 2000, desde 2001 já fiz meu primeiro curta, aí já tem 20 anos fazendo filmes. Maravilha, show de bola, excelente. E a UF é uma faculdade deliciosa, né, cara? Eu estudei na É. PUC, na Gávea, Uhum. e lá tinha cinema também, tinha um pessoal de cinema. Mas eu sempre gostei mais da UF. Da galera que É. fazia cinema mais na UF, né? Mas É. eu tive próximo, assim, de. Não de ir para cinema, nessa área de cinema, mas eu gostava muito de assistir, assim, de longe como ouvinte, sabe? As aulas. Já foi até Uhum. barrado numa aula, não deixaram eu entrar. Eu falei, poxa, eu queria assistir, isso aqui não é uma universidade, tem mó chilique lá. Uhum. Mas eu achava muito interessante, né? Assim, e para mim, todo mundo que faz cinema, assim, via muitos filmes, sabe? Aquela coisa toda. Porque todo mundo trabalha com cinema. Mas a gente sabe que não é assim, Uhum. porque a referência artística às vezes vem de outras áreas, né? Da própria arte, né? É, Em si, né? Isso é muito bonito. E verdade. eu fui aprendendo isso aos poucos, assim, também. Antigamente eu falava, não, é impossível. Todos os diretores têm que ser cinéfilos, não sei o quê. Mas aos poucos eu fui entendendo que outras artes, Uhum. outras questões da nossa vida nos levam a fazer filmes, né? O próprio Melick, né? Professor de psicologia. E o cara, pô, faz aqueles filmes lá, né? Naquela onda dele lá, que tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu adoro. Mas Uhum. vem essa paixão pelo cinema, né, de fazer os filmes, vem de vários outros gostos, né? Isso é muito bonito. O cinema é muito bacana, cara. Eu acho, É. assim, agrega, né? Agrega várias visões, né? Eu imagino um set de filmagens. Eu até falo com o pessoal aqui, Alan, para todo mundo que escreve sobre Uhum. cinema, fala sobre cinema, tem que ir num set de filmagem um dia, para ver como é que Uhum. é, sabe? O olhinho brilhando da galera, a tensão que fica É. ali, né? A atenção. Eu tive no set do Xuxena, agora do Desapega, com a Glória Uhum. Pires. Pô, olha, um set maravilhoso, um monte de trabalhador brasileiro, pessoal que estava ali na garra, né, já querendo voltar, né, desse pós-Covid aí. Foi muito bacana, Uhum. muito bacana. Acho que todo mundo tem que conhecer um set de filmagem, cara. Isso é muito legal. Olha, você sabe que eu não sou muito fã de set de filmagem, não. Porque Não. eu gosto até certo ponto. Quando acaba, a gente sente até saudade, porque é tudo muito intenso, né? Eu digo que é uma guerra. Um set de filmagem de ficção, você tem que controlar tudo. Assim, ninguém pode ligar um som alto no vizinho, se for uma locação assim. É, é chuva, é sol, é horário, é tudo muito caro, né? Uma equipe de filmagem, então você tem que manter aquela ordem, então é difícil qualquer imprevisto, enfim, eu acho muito desgastante, assim, eu nunca tive um set de filmagem muito longo, sabe? Meu primeiro longa foram 9 dias de filmagem, sendo que dentro desses 9 dias, eu acho que uns 2 dias aí de intervalo entre eles, pelo mínimo, não foi tão seguido assim, tinha dias que era só tarde, tinha dias que era só manhã e tarde, ou tarde e noite, não,
essa coisa de 12 horas de filmagem, para mim, eu nunca vou conseguir explorar trabalhador em set de filmagem, porque eu não consigo. Chega uma hora que eu já não consigo raciocinar direito, eu tô cansado, porque é muito intenso mesmo, assim. Mas por isso eu tento fazer filmes assim, que eu consiga planejar bastante, ficar bastante tempo no roteiro e depois ficar bastante tempo na montagem, se for o caso, do que tá no set, sabe? Já ir bem pensadinho e tudo mais. Embora eu esteja indo mais para um lado meio documental híbrido, né? Então, e com equipes mais reduzidas, que são sets um pouco mais leves, que eu gosto mais. Mas, de fato, é uma coisa curiosa o set de filmagem. Eu conversei com amigos que dizem assim, que ficam muito cansados, ficam quase doentes de tanto trabalhar, mas quando acaba, querem mais. É tipo uma droga, né? Exatamente. É, Concordo plenamente. Isso é exatamente, é uma excelente analogia. Porque eu já escutei isso é, várias vezes, cara. Várias vezes. O pessoal acabado, eu não consigo nem falar no telefone, mas aí acaba o negócio, a pessoa fala assim: qual é o é. próximo? Já tá procurando para Porque fazer. depois não tem mais nada para fazer, né? Depois, e aí? Acabou. E porque é uma troca muito intensa, cara. É um monte de gente trabalhando com o mesmo objetivo. Isso te pega firme, assim. Isso é bonito. Eu gosto de gente, né? Então, você sabe que na faculdade de cinema eu quase virei montador. Porque eu fui monitor de uma matéria de edição que eu ficava controlando a ilha, eu marcava, eu virei uma certa referência disso porque todo mundo tinha meu telefone para marcar o negócio. E aí veio pintando uma proposta atrás da outra de montagem, eu peguei algumas e comecei a ficar muito só, assim, muito sozinho na ilha de edição, porque a montagem é uma parte maravilhosa, é uma das que eu mais gosto. Você brinca de controlar tudo ali, né? Você decide onde que a pessoa vai começar a falar, onde vai terminar, é, além de outras coisas. Você define tudo. Mas, por outro lado, é muito solitário, cara. Eu falei, não quero isso não. Eu gosto de gente, gosto de ensaiar, gosto de pensar junto. E aí fui cortando um pouco, fui me sabotando como montador. É bacana. É legal, né, cara, É. passear por todas as etapas, né, do cinema, né? Conhecer bem as É, etapas do cinema, né, o que cada função faz ali. É muito importante isso, né? O cineasta, acho que ele tem que ter essa visão, né, geral, e você só aprende isso, às vezes não tem nem faculdade para isso, né? Tem que ir lá, mexer, fazer, é. né? Porque como você está lidando com pessoas, né? Tudo bem, tem a Uhum, técnica, né? Tem as questões todas, mas você também está uhum, lidando com pessoas, né? Eu acredito que todo cineasta é, é um bom cara que conversa, né? Os bons cineastas, pelo menos, né? O pessoal que gosta de gente, como você falou. Eu concordo plenamente com você. Tem que é. ser assim, para a coisa poder fluir da maneira como tem que ser, né? Porque é um registro que vai ficar para sempre, né, Alan? Para sempre, cara. A gente É, vai morrer, os filmes vão estar lá, né, cara? é verdade. Não, o cinema tem muitas possibilidades, cara. Eu não sei se isso tem que ser uma regra para todo diretor. Tem diretores que são muito introspectivos, não gostam muito, mas alguém na equipe vai ter que fazer esse papel. Então, o cinema é fantástico por isso. Acho que cada cabeça de diretor, cada possibilidade, cada ponto forte que ele tem que usar ali. Mas são pessoas muito diferentes, né? Eu, no início da faculdade, como eu tinha essa relação com o teatro, eu achava um absurdo os diretores que não gostavam de ator. Não gostavam, eles queriam que alguém resolvesse esse problema, entre aspas, para eles, né? Que aí seria o papel do diretor de ator. Hoje em dia eu entendo, assim, enfim, o cinema é muito complexo, tem muitas partes onde o cara pode querer se dedicar, entendeu? E aí, de repente, tem um profissional para isso, sabe? Mas você começa a entender na prática de cada uma dessas etapas, ajuda sim. Isso me ajuda muito como diretor, assim. Principalmente por os dois últimos longas, eu fiz praticamente sozinho, né? Não sei se chegou a ver, se só passou em Curitiba agora, mas eu fiz a câmera, o roteiro, é, a edição. É um filme meio que caseiro, entre aspas. E o anterior, que foi o Mais Que Eu Possa Me Reconhecer, foi mais ou menos isso também. Então, mas isso eu tô falando de um extremo, né? Do cara fazer tudo, que foi o caso desse, mas não vai ser o caso dos meus dois próximos filmes que eu vou fazer agora. Mas mesmo você não fazendo, você te ajuda muito.
na hora de imaginar a cena, você sabe os limites do câmera, você entende um pouco da técnica lá, da lente, da luz, do som, sabe? De você escolher o quadro, de você... Até com essa forma de cinema híbrido, que você nem sempre tem os atores profissionais, né? Você, dependendo da resposta que ele te der, você tem armas para você contar essa história de outro jeito, que não o clássico ali com a câmera no rosto dele. O João Luiz Vieira teve aqui que você falou, e ele falou sobre o espaço fora da tela, né? Que é uma coisa que ele fala em aula que é sensacional você descobrir como estudante lá no primeiro período o que está fora da tela, que o cinema tem esse enquadramento, mas não se limita só a isso. A nossa imaginação, o que está ali na direita, à esquerda, em cima, embaixo, e o som ajuda com isso também, né? Enfim, todas essas armas que você tem na hora de você contar uma história podem te ajudar muito. Show de bola. Vamos falar aqui do seu recente trabalho aí que lançou aí em Curitiba, que é o Dia da Posse, né? Que é uma situação instigante, né? A sinopse que eu peguei aqui é: o Brendo quer ser presidente do Brasil. Enquanto esse dia não chega, ele estuda direito, faz vídeos para as redes, sonha com novas conquistas e se imagina em um reality show durante a pandemia. Como é que você chegou até esse projeto? Como é que você bolou esse projeto? Conta um pouco assim do início assim desse projeto e como é que veio o convite de um festival que, poxa, nós cinéfilos gostamos bastante, que é o Olhar de Curitiba. Como é que veio esse convite aí para abrir esse grande festival? Conta pra gente. Rapaz, os meus últimos filmes, digamos, te falei que faço filme há 20 anos. Os últimos 10 anos, pelo menos, são filmes que estão... são filmes de encontros. Ou seja, pessoas que começam a fazer parte da minha vida de alguma forma, e aí eu vejo neles personagens para um filme. Foi assim no primeiro longa, no pessoal do Casarão lá do grupo de dança, encabeçado pelo Rubens Barboa e o Gato Larsen. Foi assim com o meu segundo longa, com o Darel, né, que virou um amigo, e aí eu tive a oportunidade de entrar naquela casa de 800 metros quadrados, e ele morando sozinho, pintando, eu falei, eu tenho que filmar isso. Eu nem sabia ainda que ia ser um longa, no caso. Foi assim com os últimos curtas também, com a Sara, foi com a Dama do Peixoto, enfim. E o Brendo, eu já queria fazer um filme com ele. O filme, engraçado que a pandemia ficou muito forte no filme. Nem sei se ficou tão forte assim. As pessoas que escreveram, algumas falaram muito sobre isso, outras não. Cada um tem uma leitura do filme. É um filme um pouco aberto, assim, para onde você quiser prestar mais atenção. Mas eu já queria fazer esse filme com o Breno porque ele é um personagem muito curioso. Ele gosta de fazer discursos políticos e chamadas jornalísticas, assim, não é uma coisa muito normal, vamos dizer. Você, do nada, na convivência, assim, ele começava a fazer uma chamada de um debate político. Aí eu falei, Breno, o que você está fazendo? E pensei assim, como colocar isso num filme? Mas, assim, de você partir da ideia para fazer realmente, é um passo muito grande, né? Porque ideia a gente tem todo dia, várias ideias. E aí a gente acabou confinado juntos durante 4 meses. Aí, nos primeiros dias eu pensei, será que a gente faz aquele filme que a gente pensou em fazer? Você topa, topa? E foi isso. Aí a pandemia acabou sendo uma oportunidade, entre aspas, da gente fazer esse filme. Porque... E aí foi mais além até, porque a gente tem no filme cenas que seriam difíceis ter num filme que eu fosse até ele para filmar, porque são imagens de convivência, assim, de estar ali todo dia, aí chegar a certa hora, assim, até diante da câmera tá bocejando, até esquecer um pouco que é uma filmagem, entendeu? Tem um pouco desse dia a dia nosso ali na pandemia, e de imaginar também como é que tá a vida dos outros naquelas janelas que estão na nossa frente. Foi um pouco daí. E o Festival de Curitiba, cara, foi muito bom estrear lá, assim. Eu passei meus outros filmes lá e fiz a inscrição ainda com o filme não pronto. E aí eles convidaram para abertura, não foi uma coisa pensada por mim, não. Pô, que bacana, cara. Mas que bacana. Pô, É. irado. Show de bola. Pô, bacana. E Tô ele, e louco eles pra tra- ver. esse festival é muito querido mesmo, assim, eles têm
um cuidado com a divulgação, né, com a programação, cara, tive muita resposta, porque eu não sabia como ia ser isso, era o meu primeiro filme estreando online. Pô, um dia de estreia você quer estar com os amigos, abraçar todo mundo, por mais que seja um filme simples, dá trabalho, né, finalização, um monte de coisa burocrática também que você tem que fazer, então... Mas mesmo assim eu tive bastante resposta, muita gente viu, eles colocaram nessa vitrine de abertura, muita divulgação, enfim, e é um festival que todo mundo fica curioso de ver os filmes, foi bem legal. Pô, que bacana, cara, fico feliz aí com esse reconhecimento ao teu trabalho, e realmente é um festival muito querido por todos nós cinéfilos. Eu queria saber de você uma coisa, Alan, você olha as críticas dos teus filmes, você fica meio assim, fala, pô, não sei se eu vou olhar, não vou, você meio que reflete em cima dos textos críticos que são feitos sobre sua obra? Sim, eu não leio tantas críticas. Às vezes, quando eu vejo um filme sozinho, e aí eu quero conversar com alguém, não tem ninguém, aí eu às vezes apelo à crítica, eu converso com aquele crítico de alguma forma, né? Eu vou lá, leio, penso, realmente, isso aqui eu penso assim, não, nossa, eu penso completamente diferente. Acontece. A crítica é uma coisa subjetiva, né? Eu acho, da opinião, do jeito que aquela pessoa viu o filme naquele dia e tal. Mas as críticas dos meus filmes eu acabo lendo porque as pessoas me mandam. Mas eu não leio todas, eu sou um pouco desligado às vezes, mas nesse caso desse filme eu li, porque foi essa casa excepcional de uma estreia online, então não tive o bar para ir depois da sessão com os amigos e conversar ali, então algumas pessoas me mandaram, eu fui vendo algumas críticas. E foi legal, cara, eu gosto de refletir. Tem umas críticas que não te acrescentam muito, mesmo falando bem ou mal. E tem outras que, de fato, levam para um pensamento muito bacana e captam coisas que você quis colocar, até ampliam, enfim. Eu acho legal, sim, é um diálogo bacana. Mas é uma loucura, né? Tem gente que... Por exemplo, vou falar de uma questão técnica. Tem gente que elogiou muito, apesar de ser um filme caseiro, a técnica. E tem outros que falaram que a técnica era ruim. Então, assim, até uma questão que não deveria ser tão subjetiva, que é a técnica, existem duas leituras diferentes, né? Mas é bacana, e de alguma forma você tá debatendo o filme. Então, como o Olhar de Cinema na abertura teve muita crítica, eu não sei quantas, mas no mínimo mais de 10 que chegaram até mim. Até mais, até a distribuidora juntou algumas e me mandou, olha quanta coisa está saindo e tal. Mas é bom, porque acaba dando visibilidade pro filme, né? Porque eu não acredito que as pessoas leiam tanto da crítica. Eu mesmo, para ler mais de 10 críticas do meu filme, eu tive que parar um tempo e me dedicar a isso, né? Porque não é. Tem algumas leituras que são mais rápidas e outras não, que te fazem pensar em algumas questões. Então, eu não acredito que as pessoas leiam todas essas críticas, mas uma ou outra vão acabar esbarrando e acaba levantando questões sobre o filme. Eu gosto. Não, a gente já recebeu aqui alguns críticos de cinema, a gente recebeu aqui o Daniel Schenker, do Globo, o Marcelo Janot já esteve aqui também, Marcelo Miller, do Papo de Cinema, Bruno Carmelo, Robledo Milani, Francisco Russo, um dos grandes criadores do Adoro Cinema, né? Não é mais dele o site, mas ele foi o cara que criou o Adoro Cinema, lá desde os tempos da UERJ. O Francisco era matemático, Alan. Matemático, grande matemático, depois virou jornalista, crítico de cinema, meu querido amigo. E eu gosto muito dos críticos de cinema, porque é uma profissão, assim, é engraçado, né? Porque tem coisas, assim, que acontecem. Eu recebi aqui, semana retrasada, o Sérgio Alpendre, cara, que é um cara que eu adoro os textos, foi da Folha de São Paulo também, então, pô, o cara fera demais. Então, assim, eu gosto muito dos críticos de cinema, mas tem essa questão, né? Às vezes, meio que um fala uma coisa, outro fala outra, a gente fica um pouco confuso, né? E, de alguma forma, alguns críticos de cinema acabam influenciando algumas editorias, né? Pelo menos na época que eu era do Joia, quando a questão do bonequinho, né? A famosa questão do bonequinho, né? A pessoa, às vezes, nem lia a crítica, mas olhava para a posição do boneco, né? Isso atrapalhava muito no circuito de arte, né? Eu não gosto de dar essa denominação, mas é o pessoal poder se situar, né? Que o Joia exibia uns filmes mais independentes, né? Um pouco longe dos blockbusters.
E essa crítica, realmente, ela derrubava ou até ajudava, né? Então, é complexo. Assim, era uma posição quase de poder ali, né, deles. Mas é assim, uma coisa que eu achei interessante dessas conversas que eu tive com os críticos, o Marcelo Janot falou que escreveu um livro, depois eu realmente achei o livro lá na Livraria Cultura em São Paulo, o pessoal estava até lá folheando o livro, eu até esqueci de falar isso para ele, que é a revisão crítica, onde ele faz uma revisão sobre várias críticas que ele fez anos atrás, para ver se ele tinha a mesma opinião sobre o filme. Eu acho isso um exercício tão saudável, tão bacana, né, da parte dele. Faz sentido. E tô louco pra ler o livro. Não, faz sentido, tô louco para ler o livro, ainda não comprei o livro, mas eu acho muito interessante isso, porque realmente quando a gente vai rever o filme, às vezes a gente encontra coisas que às vezes a gente não enxergava na nossa vida, né? Hoje a gente já consegue refletir mais sobre isso e as coisas avançam, né? É um exercício não, e muito esse bacana. filme, esse filme em específico, ele, como foi feito na pandemia e lançado ainda na pandemia, porque a gente ainda não saiu, é isso, a gente ainda não consegue refletir muito bem o que está acontecendo. E tem opiniões contrárias, assim, é muito legal a forma como filma a pandemia, e outros disseram, ninguém aguenta mais falar sobre isso. Mas eu não sei se... É porque eu acho que os curadores assistem muitos filmes sobre pandemia, mas eu, como público, não vi tanta coisa. Você viu muito filme de pandemia? Eu vi já algumas coisas. Tem Muitos. um francês na Netflix que está bem rodado já aí, é Mais que Amigos Vizinhos, ou Mais que Vizinhos Tá. Amigos. Eu sempre esqueci. Tem um brasileiro Legal. também que eu adorei, chamado Nós Passarinhos. Um filme muito interessante, muito interessante mesmo. E Eu não aí vi. mostra até uma crítica social ali, olha, achei muito interessante mesmo. Esqueci onde eu vi, mas foi em algum festival desses gratuitos que a gente teve disponibilidade de ver pela internet. Mas tem alguma coisa assim. Mas assim, eu achei que ia ter mais. Como é que a gente vai olhar esses filmes daqui a 10 anos, né? Esses filmes feitos agora na pandemia. Cabe uma revisão, sim. Eu acho... Tem filme que eu revejo e já não acho mais tão bom. Filmes que na época eu amei, sabe? E tem essa coisa do filme envelhecer mal ou envelhecer bem. E tem do nosso momento também, né? Você viu na sala de cinema, viu em casa? Como é que estava seu humor? O que você estava esperando de um filme naquele momento? Tem isso tudo. É uma doideira, cara. É uma doideira. Queria saber de você uma coisa agora, Alan. Você acha que todo realizador faz seus projetos para serem assistidos numa tela de cinema? Mesmo hoje em dia, com a chegada dos streams, ainda existe essa necessidade de ver o seu filme numa tela grande? Eu sei que é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas assim, você faz os seus filmes para assistir numa tela grande? Eu sim, mas não é nem pelo tamanho da tela. Eu acho que as coisas que eu faço funcionam melhor com equipe. Eu acho que com um conjunto de pessoas assistindo. Eu acho que qualquer um vai falar isso, né? É totalmente diferente você estar naquele evento de cinema, né? Um monte de gente ali vendo a mesma coisa e reagindo, do que em casa, que toca um WhatsApp, você vai no banheiro, sabe? Para o realizador, só de pensar nisso dá um... Porque às vezes tem uns detalhes que você faz de uma cena para outra. Esse filme não é um filme... Porque, assim, você vai ver um filme hollywoodiano, você sabe o momento de ir no banheiro. Os comerciais também ajudam nisso, se você assistir na televisão, sabe? Depois, antes da... Alguma coisa se soluciona ali, é a hora. Esses filmes que a gente faz, não, é diferente. Então, na sala de cinema, é como se fosse, entre aspas, uma garantia das pessoas conseguiram estar ali, pararam, reservaram um tempo para assistir o seu filme. E vão interagir com aquelas outras. Existe esse evento, cinema, né? Que a gente não pode deixar morrer, mesmo que diminua, e que essa coisa de streaming é legal, porque a gente consegue assistir muita coisa no conforto de casa e tudo, mas não vai substituir, não é possível. Mas eu acho que a sua pergunta não foi só sobre mim, né? Se todo realizador faz, eu acho que não. Acho que hoje em dia tem gente que já faz pensando no streaming. Não são as pessoas que eu tenho mais contato, que eu acho que a minha geração não pensa assim, mas eu não tô julgando não, sabe? É a realidade, assim. Tem muita gente que já faz. E as séries também, né? Tem gente migrando aí para as séries.
Eu fiz uma série que eu não imaginei passada numa sala de cinema, mas a gente passou. A gente fez uma sessão, assim, inaugural e tudo, que era um episódio de 5 minutos cada um. A gente juntou tudo, mas eu sabia que aquilo ali era para TV e internet. Mas a sala de cinema, você como programador, e pelo que eu vejo você falando aqui, você concorda, não tem como substituir, né? Não tem como. O É. cinema realmente diferente, né? É diferente, aquela magia, né? Aquela imersão. Eu gosto dessa palavra, sabe, Alan? Imersão. Você tá ali, naquela sala, assim, não precisa ser um filme do Lávio Dias de 6 horas, não, mas, sabe, às vezes um filme de 1h30 ali, você é tão forte aquela conexão, né? Eu falo que a nossa cabeça fica pulsando, refletindo, né? Sempre olhando. Porque todo filme, cara, o mais bobo que seja, todo filme vai te mostrar alguma coisa. Eu sou dessa vertente, essa teoria. Né? Eu fiz economia, então eu sou dessa teoria, assim, tipo, cinematográfica econômica. Eu acho que todo filme você tira alguma coisa, entendeu? Você tira alguma razão ali, algum ponto reflexivo, e isso é muito importante. A sala de cinema te proporciona isso. Né? Você tá ali no silêncio, né, com um som de qualidade, com uma tela bacana, né, que foi o formato provavelmente feito para aquilo ser exibido. Então isso tudo ajuda o nosso pensar, né? Cinema é vida, é o que eu falo, cinema é vida, né? É vida, é uma troca com a realidade ali constante. Mas a gente tem uma vantagem em relação a outras artes, assim como o teatro, por exemplo, que, enfim, não é o ideal passar um filme para as pessoas que vão assistir no computador, porém vão assistir o filme ali, e talvez botando um fone de ouvido, se concentrando, vai ter uma experiência parecida com a da sala de cinema. Pensa no teatro. Eles estão tentando inventar aí, tem algumas boas experiências de peças online, mas no geral, peça filmada, transportada para a tela e experiências online é bem complicado. Eu não gosto muito, de falar a verdade. A experiência do teatro eu acho, é como cinema, né? É coletivo e você assistindo ao vivo. Eu sou fã total. Às vezes eu prefiro até ir numa peça do que ver um filme. Mas eu vou muito a filme sozinho também e não me sinto só, entendeu? É engraçado. Tem aquelas pessoas ali. Embora também assistir filme numa sala só você é uma experiência incrível, né? Eu adoro, Você cara. Eu adoro. A minha já namorada tá aqui no aconteceu. chat, ela sabe disso, Uhum. a Rafaela, minha namorada. Beijo, Rafa. Cara, eu adoro ver filme sozinho, cara. Eu adoro ver filme sozinho. É um momento meu. Eu falo, um momento meu. Eu adoro. Eu acho aquilo o máximo, cara. Quando eu era mais jovem, eu tinha uns 18, 17 anos, eu tinha uma namorada na época. Cara, eu lembro até hoje, era Orgulho e Preconceito o filme. Aí eu fui ver o filme com a garota. Pô, dá beijinho, né? Aquela coisa toda. Você não acompanha o filme. O que eu fiz? Deixei ela em casa e voltei para ver o filme, cara. Na sessão de 10h15. Sozinho, cara. Sozinho. E assim, tipo, tinha mais gente na sala, mas eu estava sozinho. Aí eu consegui assistir o filme, caramba, que legal. Então, assim, é uma necessidade, né? É uma necessidade de nós, cinéfilos, pessoas que gostam muito de cinema, gostam de pensar e tal. Estar ali, né, refletindo sobre isso, sozinho ou não, mas eu prefiro sozinho. Porque a minha televisão aqui, rapaz, eu gastei um dinheiro com a minha TV, tem Bluetooth, sabe? Então, assim, eu ando com fone, assim, eu vou mijar. Pode falar essas coisas aqui? Eu acho que pode. Vou mijar com Bluetooth aqui, cara. Sabe, assim, tipo, pra não, assim, sabe, não saio dali, entendeu? Fico ali sempre. Porque é importante pra mim, né? Eu fico tão feliz depois que eu vejo um filme, cara. Até os filmes do Nicolas Cage, que faz um monte de bosta. Mas até os filmes do Nicolas Cage eu fico feliz, porque, cara, eu me divirto, cara. Eu me divirto. E agora tem uma outra pergunta aqui, ó, que é muito interessante aqui, que você já viu o programa outras vezes, não sei se você chegou até essa pergunta. Mas Cinderela Baiana, Alan, é um marco do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,999%. Mas eu queria saber de você, Alan, o seguinte: para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que tem filme ruim, sim. Agora, eu concordo com você ao mesmo tempo que todo filme te diz alguma coisa. O problema é o tempo, o custo-benefício, né? Às vezes você fica ali 1h30 e o filme é tão ruim. Lógico que vai ter alguma coisa que você vai tirar, caso você encare essa, mas eu acho que tem muito filme ruim. Muito. Cinderela Baiana, por exemplo, eu não assisti inteiro, mas assisti partes.
e é aquele ruim que começa a virar genial, né? Pelo que eu ouço falar. É, E é. eu concordo, pelo trecho que eu vi, eu concordo. É tipo aquela música tão ruim, que às vezes fica boa. Tipo Festa no AP, essas coisas. E vira clássico, né? Vira. É porque eu falo que É, ocupou as profundezas da ruindade, aí acabou indo pro núcleo da é, Terra e aí voltou é. de uma forma diferente. Eu falei aqui com a Hilda Santiago, Alan, se ela bota na. Lembra quando tinha sessões no Odeon do Festival do Rio, aquelas sessões bacanas, tinha até sessões de meia-noite. Se ela Uhum. bota um Cinderela Baiana, cara, meia-noite, e entupir, É. né? Ficar 1.000 pessoas ali do lado de Uhum. fora, comendo cachorro-quente lá naquelas barraquinhas de cachorro-quente, cara. E se ela chama a É. Carla Pérez, ia ser o acontecimento do ano para falar Com do filme. Então, assim, certeza. é um filme Eu que ia ele, querer estar ele lá. mexe com o imaginário. O Celso É. Sabadim, cara, teve aqui, falamos sobre o Cinderela Baiana, grande Celso Sabadim, crítico de cinema, professor de cinema. Tem professor que usa Cinderela na sala de aula. Pra tu ver, cara, vira ferramenta, Uau. a gente É. reaproveita. É como se fosse uma matéria-prima ali, sabe? A gente vai reaproveitando, sabe, a Uhum. questão. Às vezes até os pontos ruins, mas para poder falar, olha, isso daqui não era assim, era aqui. Isso é legal. Todo Uhum. filme a gente aproveita. Agora, o Cinderela é super divertido. É o primeiro filme do Lázaro É, Ramos, já fez até aniversário ontem, o Lázaro. Parabéns, eu sei. Lázaro, se você for assistir esse programa um dia. Sou grande fã seu. E é o primeiro filme do Lázaro, cara. Primeiro filme do Lázaro Ramos. Cara. Que doideira, É, né, eu vou... cara? Não, mas eu cheguei nessas perguntas sim. Já sei que você vai perguntar do Nicolas Cage também. Ah, com certeza. Nicolas Cage é Nicolas Cage. Só mandar um beijo aqui para Bia Marques, está aqui também. Um abraço aí, Bia. Rafa Henrique está aqui com a gente também. Tem o pessoal já aqui Ah, com a que gente. O ótimo. pessoal entra e sai. Beijo para vocês todos aí que estão acompanhando a gente. Seguinte, o Alan, aqui no Brasil tinha aquela. Você é um cara, um curta-metragista premiado, né? Vários curtas seus já tiveram prêmios em vários lugares. Você já fez mais de. Pelo que eu estudei aqui, você fez mais de 9 curtas-metragens, ou 9 curtas-metragens. Eu Então você acho é um que cara são já 13. 13? Então, olha que É. maravilha. Então você já está acostumado já a fazer esse formato, que é um formato que eu amo, cara. Lá no Joia mesmo Uhum. eu tentei colocar curta-metragem antes de longa-metragem em algumas sessões. Foi uma experiência muito bacana. Sempre conversando com a Uhum. plateia, sabe? Com o público que ia assistir, falando, olha, esse filme complementa o longa-metragem de alguma forma, né? E tudo mais. Mas eu queria saber de você sobre essa questão da lei do curta. Né? Existia, né, algum tempo atrás, essa lei do curta. Na verdade, ainda existe ainda, segundo meus estudos. Só que ninguém mais olha para ela, né? O mercado exibidor não olha para essa lei. E eu queria saber de você Uhum. uma coisa. Você acha que há espaço no circuito brasileiro para serem exibidos curtas-metragens brasileiros antes de longas-metragens internacionais? Você, como cinéfilo, como frequentador de sala, você Uhum. toparia ver uma sessão assim? Eu gostaria muito de ver filme curtas antes do longa. Gostaria mesmo, porque tem as experiências dos festivais de cinema que fazem isso. E eu acho ótimo. O próprio Festival do Rio. Para o curta-metragista, quando ele dá a sorte de estar num grande dia, assim, sei lá, um estreia do filme do Domingos de Oliveira no Rio, cheio de convidados, cheio de gente, e aí põe o teu curta antes. É sensacional. É, porque o curta tem pouca visibilidade, né? E a lei do curta, pelo que entendo na época, era muito importante financeiramente para os realizadores, porque você ganhava uma pequena porcentagem que fomentava o setor. Eu acho muito bacana. Agora, eu não sei como é que seria hoje em dia para fazer isso. Acho que como obrigação não seria possível, embora eu desejasse, acho que seria uma boa, mas eu acho que não seria possível. Tem umas iniciativas, né? Tinha um programa lá no Sul que eu esqueci o nome, talvez seja Curta nas Telas, uma coisa assim, que eles faziam uma curadoria, escolhiam acho que 10 ou 12 filmes, e todo mês, às vezes, colocavam uns curtas antes dos longas nas salas. Era bem bacana, aí tinha uma remuneração para o curta, mas mais do que isso, tinha uma visibilidade muito boa. Muita gente assistia e saía reportagem nos jornais e tudo mais. Eu acho legal, cara. Eu acho que se tivesse um trabalho bom, as pessoas iam ser surpreendidas pelos curtas. Teve uma época do cinema brasileiro que os curtas eram muito melhores que os longas. Eu não sei fazer esse panorama agora, tá tudo meio confuso. E tem muito filme bom brasileiro, eu acho. Muito longa bom, que tem uma geração toda nova, tem
o pessoal das antigas também que ainda tá em forma, ainda realizando aí. Mas teve uma época, cara, que os festivais, a gente assistia os curtos, depois o longa era sofrido. É porque ali no início de 2000 não tinham, acho que, tantos longas bons por ano. E muitos festivais queriam filmes inéditos, né? E os curtas não. Vários curtas se repetiam e tal. E tinham grandes curtas. Pô, várias gerações, né? Várias pessoas da minha geração que estão aí fazendo vários longas faziam filmes brilhantes. E a gente falava, pô, daqui a pouco isso tudo vai estourar. E eu vejo mesmo. Eu vejo que tem. Se você olhar, tem muitos realizadores da década passada, vamos dizer assim, que faziam curtas que agora estão fazendo longas brilhantes. E não por isso deixam de fazer curtas alguns, né? Que é o meu caso. Não, Isso aí. não, eu me sinto muito curta-metragista, sabe? Isso é bacana Eu, demais, cara. Eu adoro curta, média-metragem. Eu já exibi lá no Joy, eu fazia o diabo lá, Alan. Era curta, era média, era mais ou menos média, mais ou menos longa. O jornal ficava louco comigo, Alan Ribeiro. Ficava louco comigo. Me mandava um e-mail, falou, meu Deus do céu, que filme é esse que você está exibindo? Aí eu falei, é esse aqui. Tal. Teve uma vez que eu exibi um filme que, poxa, mora no meu coração, chama-se Cães Errantes, do Tsai Ming-ling. Cara, que é um diretor que eu adoro pra caramba, mas assim, poucos filmes dele chegaram no circuito carioca de exibição. Então, assim, eu lembro que foi uma uhum, correria danada, nossa senhora, para botar o que é o filme, e alguns curtas também que a gente exibiu, foi uma confusão. Aí não cabe no jornal, cabe. Até a divulgação é complicada, porque às vezes as editorias não estão preparadas, né? Pouca gente escreve sobre curtas, né? O que eu acho que é um é, pecado muito grande, né? O pessoal escreve do é, Recife Frio, do Kleber, né? Escreve sobre os uhum, curtas de diretores um pouco mais. O Ilha das Flores, né? Tem crítica para tudo que é lado. Mas, assim, tem muito curta uhum, bom. Muito, muito, muito curta bom mesmo. E o curta-metragem, o curta-metragista é. merece nosso apoio, nosso carinho. Sempre, sempre. E É cinema. você que gosta de ser surpreendido aí, que diz que todo filme te traz uma coisa nova. Os curtas trazem muito mais coisa nova, geralmente, do que os longas. Às vezes os filmes ruins também, velho. Cara, mas que sacada desse. Porque é uma liberdade muito grande, né? Eu sou fãzaço. Falar nisso, tá. Eu acho que não sei se foi hoje ou ontem que começou o curta cinema, né? Eu vou me atualizar aqui para ver se eu vou lá na sala e vou ver online também. Ó, Pô, curta show de bola. cinema, festival universitário que tinha aqui no Rio. São formadores, cara, dos estudantes, sabe? Com certeza, com certeza. É aí que vem a nossa próxima leva aí de grandes mentes pensantes do nosso cinema. Isso aí, Alan, show de É. bola. Seguinte, Alan, a gente sabe que o lucro das salas de cinema, elas vêm do milho, né, cara? Porque o milho é muito barato. E o cinema compra aqueles sacões, não sei se você já viu, é um saco gigantesco de 10 quilos, 5 quilos, e vende aqueles combos, cara, naqueles precinhos nada camaradas, entendeu? Nada camaradas. Muitas vezes bem mais caros até do que o próprio ingresso do cinema, né? E eu queria saber de Uhum. você, na sua opinião, o cinema hoje no Brasil é um lugar caro, Alan? Muito caro. Eu acho bastante caro. Ah, cara, é uma pena, né? Você vê aqueles cinemas enormes, e o ingresso caro, não vai ninguém. Sei lá. É, eu fui no Festival de Havana, que é um lugar que, de certa forma, parou no tempo, né? Que Nesse bacana. sentido, eles têm ainda vários cinemas enormes de rua, e o festival de lá lota esses cinemas. Então parece que você voltou no tempo. Você vai num lugar e anda algumas quadras, vai em outro, lotado. Lógico que é um festival, é um evento, mas eu acredito que eles consigam bons públicos durante o ano também. Eu não estou defendendo aqui que a gente fique parado no tempo, né? Nem agora a gente tem que encarar a realidade como ela é, são os streamings, isso tudo. Mas dá uma saudade você ver isso e eu acho que se tivesse um trabalho, tivesse um preço popular, eu acho que as pessoas iriam, porque é um programa muito bom, como a gente disse, né? E que a questão financeira distancia o público.
Isso aí não tem dúvida. Quando eu fui a Buenos Aires, tinha umas salas só de cinema argentino. Não sei se você foi lá e pôde. E era um preço muito barato, sabe? Esse preconceito que as pessoas têm com o cinema brasileiro, mas também como é que você vai assistir um filme? Por exemplo, um filme como o meu. Tudo bem, passou aí no festival, as pessoas gostaram, tudo, mas é um filme muito pequeno. E aí você vai entrar num circuito com um filme de 5 milhões, de 30 milhões, e é o mesmo preço do ingresso, cara. Eu acho isso uma loucura. Lógico que o valor artístico de uma obra não está ligado ao valor que teve para fazer. Não estou dizendo isso. Mas o público que tem pouco dinheiro, que vai lá assistir, ele não quer errar, entendeu? Ele quer ir ali assistir o que ele já sabe que vai se divertir, ou que ele já conhece. E é difícil ele pagar por um filme assim, né? Que ele vai descobrir na hora, é diferente e tudo. Mas eu acho assim, muitos filmes brasileiros ou são feitos dessa forma que eu fiz, de forma independente, ou seja, é um filme barato, então eu acho que podiam cobrar barato para as pessoas assistirem, ou são financiamentos públicos. Ou seja, o filme foi pago. Eu acho que tinha que ter algum sistema, nem que fosse na terceira semana do filme lançado, né? Que fosse parar em salas populares, principalmente filmes brasileiros. Tinha que ter um projeto desse aqui. Não, com certeza, com certeza. Olha, e essa coisa do preço distancia muito, né? Grande parte do público, cara. Olha, uma das coisas que mais comoveu meu coração como programador de cinema foram sessões que a gente fazia para escolas municipais aqui do Rio de Janeiro, e as pessoas entravam as crianças entravam pela primeira vez no cinema, cara. O olhinho brilhando. É uma coisa assim, sabe? Olha, vou te falar assim. E olha, todo mundo prestando atenção, cara. Não tinha algazarra na sala, não, cara. Sabe? Não tinha gritaria, não. O filme é tão, sabe? A coisa do filme é tão impactante que a criança fica olhando para aquilo, sabe? Aquelas luzes, o som. Mas, olha, sessões lindas, cara, que vão morar no meu coração eternamente. Eu jogo na Loto Fácil, Alan, toda semana. Se eu ganhar na Loto Fácil, eu vou comprar o Carioca e o América, os cinemas aqui na Tijuca. Tem 2 andares cada um. Hoje é uma drogaria e uma igreja. Eu vou conversar lá com o bispo, com o pastor, falando, pelo amor de Deus, cara, isso aqui tem que voltar a virar cinema. Vou fazer assim a revolução. Eu tenho fé, Alan. Tenho fé, Alan. Rapaz, por exemplo, o Cine Joia. Eu imagino que para bancar o Cine Joia, para vocês, enfim, para o dono, é uma coisa cara. Mas se você pensar no dinheiro público, não deve ser muito. Não podia, tipo, deixar fechar um cinema que era pequenininho, mas que, sabe, podia movimentar muita coisa ali, continuar movimentando, né? Tinha que ter um incentivo, porque é formação de público, é uma continuidade de deixar os cinemas, os filmes em circuito de cinema. Ah, cara, tem que ter um pouco de boa vontade também e dinheiro para investir nessas áreas, eu acho. Com certeza. Vamos ver aí se os próximos governos têm alguma luz aí. Mas a gente vai tentando aqui também com a nossa coragem, né? Sim. Tá complicado pra caramba. Mas a gente não precisa ser dinheiro público, não. Pode ser privado também, né? Pode ser Podia privado ter uns empresários. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Olha o Brendo aí. O Brendo tá aí com a gente. Ó. A gente não só parou, mas voltou para a Idade das Trevas. Ó. Abraço aí. Grande abraço aí para você, Brendo. Abração pra tu, eu acho que ele perdeu a parte que a gente falou dele. Depois assiste. Depois Brendo. Do filme. Que ele é o personagem do filme. Então, depois tu volta aí no começo aí, lá no minuto 10, 15 aí, quem tava falando aí do dia da posse. Grande Breno. Seguinte, o Alan, a gente já tem quase 1 hora de papo, viu só como é que nem dói? É rapidinho? Passa rápido, rapaz. Passa rápido. Papo bom, passa rápido. Seguinte, ó, vamos falar agora o Boomerang Cinéfilo, aquela parte de frente com o Gabi. Lembra da Marília Gabriela? Ela fala uma frase, ela faz uma pergunta, aí você responde com uma palavra, com um curto pensamento. Mas a última vez que eu assisti um desse seu, são perguntas muito complexas. Não é tipo, qual o teu prato preferido? Aí tu responde rápido, né? Aqui é um upgrade. É um upgrade em homenagem à querida Marília Gabriela.
Ó, o Breno falou Tá que ele não certo. perdeu, não, que ele tava aqui, ó. Ele ouviu tudinho. Ah, Um grande tá, que abraço bom, aí que pra bom. você, Breno. Seguinte, vamos lá então. Alan Ribeiro, o que mais incomoda um diretor de cinema? Hum, olha, eu acho que ficar muito tempo sem filmar, que não é o meu caso, porque como eu acabo descobrindo formas autônomas assim de fazer, e também descobrir que você explicou e a equipe não entendeu o que você queria. Pra você ver como que é complicado o cinema, né? Às vezes a cena tá na sua cabeça e transmitir exatamente o que você quer não é tão simples assim. É complexo mesmo, é verdade. Já responderam algo parecido É. aqui, o diretor de cinema já respondeu aqui algo parecido com isso, porque é complicado mesmo, né? Essa parte da comunicação às vezes é complicada mesmo. Seguinte, Alan, É. indica um filme brasileiro pra galera que mora no teu coração, um filme que assim que você acha muito sensível, muito marcante pra você, e que você acha que talvez poucas Hum. pessoas viram. Aí, rapaz. É... Pode ser curta, tá? Caramba. Pode ser curta, pode ser o que você quiser. E primeiro Hum. que vier na tua cabeça. Ai, mas vem filmes que eu não sei exatamente se as pessoas não viram. Ah, mas não precisa, pode ser É... filme mais famoso também, que as pessoas viram. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui a gente vai adaptando. Ah, eu vou citar o Jogo de Cena, mas acho que muita gente viu, né? É o Coutinho, né? Coutinho, maravilhoso. Eu acho Maravilhoso. Não, é surpreendente. Ou maravilhoso. então, como é gostoso o meu francês, Boa. não sei se muita gente viu, eu gosto muito também. É o Coutinho aqui é muito citado, mas o pessoal fala mais do Cabra, né? O Cabra, que Ah, sim. é o Cabra, o Edifício Acho que Master também, lá de menos gente. Copacabana, né? Eu acho que pós-Edifício Master o Coutinho ficou mais popular ainda, né? Eu acho que É teve verdade. bastante público. E o Jogo de Cena é depois, é verdade. O Cabra tem menos. Bacana. Show de E é um bola. Aí, assistem filmaço, né? pelo Pô, pô, caramba, Jesus, o cara é, pô, sensacional. Eu acho que todo mundo que gosta de cinema brasileiro tem que assistir aí a filmografia toda aí do Coutinho. E pessoal, eu sempre falo aqui, né? O streaming da Globoplay tá espetacular, pessoal. Cheio de coisa bacana do cinema brasileiro da década de 80, 70, 90 também. Uhum. Pô, vai lá, galera, conferir os filmes, né? Pô, tem tanta coisa boa lá, pô. Vamos lá, Eu tô vendo vamos uma assistir filme série. brasileiro. Eu tô vendo a série da Globoplay agora, é a Segunda Chamada, você já viu? É bom. Cara, é o das professoras, né? Que tem a Eu Débora fico Bloch, é? emocionado com aquelas histórias, cara. Eu fico Cara, eu quero emocionado com muito aquelas ver. histórias. Eu achei muito bonito que eu vi uma chamada. Acho que passou até na Globo. Acho que a primeira temporada passou uma parte na Globo. Cara, eu assim, eu tô louco pra assistir, cara. Eu adoro a Débora. A Débora faz, né? Débora Bloch, né? Eu adoro, Ela cara. tá Adoro. muito bem, cara. Eu não via uma coisa dela há muito tempo. E eu acho um assunto urgente, cara. Assim, são pessoas que estão ali querendo uma oportunidade na vida, né? É bem forte, assim, as histórias. Eu acho forte, porque é isso. As pessoas estão ali sonhando, querendo estudar para ser alguém na vida e a dificuldade que é, né? Para poder ter essa base mínima que é o ensino ali, que é básico, né? Professora de matemática, os personagens são esses, professor de matemática, tem um professor de artes e tudo mais. Eu indico, eu acho pouco visto, porque como eu É acho que pouco visto mesmo. para série a Netflix bomba mais, né? A Prime lá e tal. Eu Mas tem gostei muita desse coisa trabalho. Eu não vi a boa. segunda temporada ainda não vi a segunda. Vou ver. Eu vi um seriado brasileiro também que eu vou indicar aqui pra galera, que é o Colônia. Muito interessante. É uma Hum, história baseada em fatos reais. É todo em preto e branco. Tem no Canal eu ouvi Brasil. falar. Muito bacana, muito bacana. Até fiz um vídeo no YouTube, depois quem se interessar, tá lá no canal do Guia do Cinéfilo, eu dei uma analisada rápida lá. Muito interessante. Tem a Andréa Horta, tá ótima, ótimo. O elenco é muito bom Uhum. também. E, cara, espetacular. Outro filme que eu queria indicar pro pessoal, eu não sei se vai entrar em circuito aqui no Brasil, mas é o Jovem Caçador de Baleias, um filme russo que passou na Mostra de São Paulo. Olha, uma coisa sensacional, hein? Philip Yuriev, o diretor russo, olha, da nova geração lá do cinema russo, o pessoal que acompanha o guia, sabe que eu adoro o Sokurov, entendeu? Então, assim, tipo, olha, sensacional, pessoal, dá uma olhada aí nesse filme.
se vocês conseguirem encontrar em algum lugar, porque provavelmente esse filme não vai entrar aqui em circuito brasileiro. Mas se eu fosse o programador, provavelmente entraria, porque eu ia ligar pro Yuri F, ia pegar o telefone dele, ia gastar meus créditos todos de fazer uma ligação internacional e gastando o meu russo para que esse filme desembarcasse aqui. Mas como eu não estou ainda no mercado exibidor novamente, quem sabe, já estou em conversas aí, quem sabe eu volto algum dia da minha aposentadoria. Eu sou que nem aquele jogador de basquete, Alan, que tem a camisa pendurada no final do estádio, já viu? Do estádio americano, que fica pendurada a camisa. Minha camisa tá lá, Camacho, pendurada, assim, aposentado. Mas daqui a pouco eu volto lá. Não tem problema não. Vou te resgatar. Vou me resgatar, sempre me resgata. Estamos conversando. Mas o meu passe é. Meu empresário é sinistro, meu passe é sinistro. Olha só, Alan. Seguinte. Agora a última pergunta, que você já sabe qual é a última pergunta. Aquela pergunta assim, clássica deste programa. Que eu sempre tenho que falar o porquê que eu faço essa pergunta, porque eu era fã dele quando era criança, sempre passava os filmes dele no SBT, na Globo, em tudo que é lugar. E eu quero saber de você, Alan Ribeiro, meu amigo, já vou te chamar de amigo, hein? Um amigo cinéfilo, carioca. Qual é o seu filme preferido com ele, o sobrinho de Coppola, Nicolas Cage? Você sabe que se eu fosse pego de surpresa para responder essa pergunta, eu não saberia. Porque eu tenho a memória muito fraca para filme americano, principalmente. É aquela coisa que eu assisto e aí já deleto, sabe? Mas assistindo as entrevistas suas, eu lembrei que eu gostei muito, mas já tem muito tempo. É Despedida em Las Vegas, né? Despedida em Las Vegas. Eu vou dizer esse. Embora você falou que o mais citado é aquele que troca de rosto, eu lembro de ter gostado desse filme também. Pô, Face Off. Tinha um roteiro ali que toda hora virava, né? Ali foi a Você origem. não sabia mais quem era quem. As origens do plot twist veio daquele filme ali, cara. O John Woo, cara. O John Woo é um diretor do caramba, cara. O cara é animal. O cara, ele é genial fazendo filme de ação, cara. E o que ele tinha tudo para dar errado, Alan. John Travolta e Nicolas Cage no mesmo filme. É quase a bomba relógio para dar errado, entendeu? E o negócio deu certo. E eles trocando de rosto. Você não sabe mais quem é John Travolta, quem é Nicolas Cage. Eu lembro disso. Vou até ver esses filmes. Eu vou fazer um abaixo-assinado. Eu tô até falando, pessoal, vou fazer um abaixo-assinado, porque depois querem fazer um remake de A Outra Face. E eu falei, remake de A Outra Face, não. Não. Só existe um. Aí já é demais. Não, já é demais. Não, mas o Despedido em Las Vegas que você citou é espetacular. É um filme do jazzista Mike Figs. A trilha sonora do filme é fabulosa. As atuações são fabulosas. A Elizabeth Shue está maravilhosa. O pessoal fala muito do Nicolas Cage, mas a Elizabeth Shue está maravilhosa, uma excelente atriz. E é um filme que realmente ele mereceu o Oscar. É um filme de uma autodestruição e é uma realidade nua e crua, assim, de um personagem realmente à beira do abismo. Na verdade, já no abismo ali, né? Ele meio que dá um sentido final para a vida dele de forma, assim, bem emblemática. Eu jamais poderia ser crítico de cinema, cara, porque eu esqueço os filmes. Aí se eu prescrever uma crítica, eu ia citar, eu quero citar aquele filme, mas eu tenho que rever, porque eu esqueço quase tudo. Mas eu fico com essa sensação boa do filme. Eu vou rever esse filme. Você vai ter que montar uma mostra. Você tem que montar uma mostra, Nicolas Cage. Cara, tu não sabe que eu quase aprontei no Joia, cara. Não aconteceu por um detalhe, que saiu até em revista famosa. Eu botei assim, o nome da mostra era Cage Pode Ser Joia. Tu acredita nisso? Era o nome da mostra. E uma outra que também não aconteceu, mas ia acontecer, era Sylvester Não Stallone. Era só de filme do Stallone, mas assim, Tango e Cash, Risco Total, como é que é o nome daquele? Vários filmes assim bem bacanas do Stallone, entendeu? Não é mais naquela linha da ação, não, mas do suspense. Tango e Cash é sensacional, pô, ele e Kurt Russell, mas aí é um outro papo. Alan, quero te agradecer demais, cara. Tinha que ter aquela vinhetinha aqui do Jô Soares. Cara, adorei, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. Poxa, obrigado aí nesse feriadão, final de feriadão, você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Eu sei que você é um cara mais reservado, você não gosta muito de falar, mas sabia que ia ser muito bacana. Aqui é um papo de cinéfilos, papo de pessoas que amam cinema. E, cara, fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Vou guardar essa entrevista no meu coração, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, rapaz. Não, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, acho legal.
Tem várias entrevistas ainda que eu quero ver. Vou qualquer dia dar o play aí para assistir. Tamo junto. Show de bola. Pessoal, semana que vem a gente está aqui de volta. Tô sem agenda aqui comigo, que meu telefone acabou de acabar a bateria, mas a gente vai ter aqui o Igor Nolasco, vai ter o Aurelis Michelis, vai ter Jorge Caetano, vai ter tanta gente bacana. A gente está tentando também alguns nomes da crítica de cinema, da produção, de todas as áreas do cinema, para a gente estar sempre conversando aqui com vocês no nosso querido Guia do Cinéfilo. Ó, TT Matos está mandando mensagem aqui, ó. Sempre muito bom ouvir o querido Alan. Aí, ó, um abraço para TT. Pessoal, fiquem com Deus. Quem quiser se interessar pelas próximas entrevistas, é só ir lá no YouTube do Guia do Cinéfilo e também na TV Caeté, lá no site também do Big Cine. Alan, tá, eu vou mandar um beijo para esse pessoal aí que entrou também. São grandes amigas e amigos. Obrigado por terem visto. Mas depois o pessoal assiste também, né? Show de bola. Vai ficar para a eternidade, falou, parceiro. Vai ficar para a eternidade. Um beijo para todo mundo. Beijão, Alan. Continua sendo esse cara nota 1000, fazendo esse cinema bacana. Tô louco para ver teu filme. Quando eu ver o filme, vou escrever sobre ele e vou te mandar o texto, hein? Combinado? Tá, beleza. Manda sim. A gente conversa. Tamo Valeu. Junto. Beijo, pessoal. Valeu. Beijo, Alan. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.